Você já ouviu falar na internet das coisas? Para desvendar esse tema, o Saiba Mais recebe os pesquisadores do City Living Lab, Samuel Ferrigo, que é professor do curso de Ciência da Computação da UX, e Myron Dalla Santa de Carvalho, que é empresário da área de tecnologia e consultoria em gestão e professor de transformação digital. Acompanhe! O City Living Lab ele é um grupo de pesquisadores, professores da Universidade de Caxias do Sul. Esse núcleo está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração, PPGA, aqui da Universidade. E ele tem o desafio de desenvolver, estudar e aprofundar soluções para os desafios urbanos, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Fomenta as pesquisas, ele fomenta a participação da sociedade civil e ele se posiciona como um hub para pensar a cidade de uma forma a poder desviar dos obstáculos que a gente tem enfrentado aí, né, em relação aos desafios urbanos do City Living Lab, junto com a Universidade de Caxias do Sul e demais parceiros. Eles submeteram a um edital do Inova RS, que foi promovido pelo governo do estado, buscando fomento para habilitar algumas cidades aqui da região da Serra Gaúcha ao uso de tecnologias voltadas à internet das coisas. Ele habilitou algumas cidades ao uso de uma tecnologia nova para comunicação IoT, né, da sigla Internet of Things, e ele promoveu esse ambiente tecnológico urbano que pode ser enxergado ou encarado como uma prova de conceito para melhorar o dia a dia das pessoas com o uso das tecnologias, né? Tanto a tomada de decisão por parte dos agentes públicos, quanto a informação ao cidadão e também os desdobramentos disso aí em todas as esferas que compõem uma sociedade, né? A internet das coisas, ela parte do pressuposto que qualquer objeto ele pode ser endereçável, né? Ele traz um conceito chamado de ubiquidade, né, que é quando a computação, a internet, a comunicação, ela está onipresente, digamos assim. Um exemplo muito próximo do que seria a ubiquidade é a energia elétrica. Tem as câmeras funcionando, né, as luzes iluminando esse ambiente e a gente nem percebe que existe, né, essa energia. A gente já convive com ela como se fosse parte do ambiente. O conceito de internet das coisas está muito ligado a isso. A gente não consegue mais diferenciar o que seria a computação, o computador em si, que a gente via até anos atrás, né, que a gente sentava numa mesinha e era aquele espaço onde eu ia navegar na internet e mexer no computador, digitar meu texto. Hoje a gente, de qualquer lugar, a gente pode fazer isso. A gente não consegue mais diferenciar o que seria um computador do que não é um computador, né? Em comparação com o paradigma conceitual normal que a gente está acostumado com a internet convencional, é que a gente consegue habilitar qualquer coisa ou qualquer dispositivo para se comunicar e trocar dados dentro de uma rede maior, né? Qualquer pequeno dispositivo pode enviar, né, transmitir e receber dados a partir de um contexto de individualidade. Ele não precisa estar plugado a nenhum tipo de dispositivo que a gente conhece como um celular ou um computador pessoal, e ele tem essa capacidade de comunicação, possibilitando que qualquer sensor, qualquer objeto ou qualquer equipamento possa transmitir e receber dados em qualquer contexto. A gente pode utilizar os sensores com a tecnologia IoT para coletar dados em ambientes que eventualmente a gente não conseguiria chegar com uma infraestrutura muito robusta. Os sensores, né, eles muitas vezes não têm acesso à energia elétrica, eles são movidos a baterias. Ela pode se alimentar por baterias, energia solar ou outras fontes de energia que possibilitam que ele seja um equipamento autônomo, né? Isso dá bastante mobilidade, flexibilidade. E aí, qual que passa a ser o foco da transmissão de dados? O consumo energético. As redes 3G, 4G, o foco dessas redes é basicamente a velocidade. Nós queremos falar em tempo real, né, fazer uma live, interagir o mais rápido possível com a rede. Em compensação, né, quando a gente trabalha com a internet das coisas dos sensores, a gente quer um foco nesse consumo energético, que eu não preciso a cada 2 ou 3 horas estar trocando uma bateria, uma pilha, mas sim daqui 2, 3, 4, 5 anos, ou quem sabe uma vida inteira. Dependendo da rede que tu utiliza, tu pode ter dispositivos coletando dados, consumindo pouquíssima energia e com redes independentes das operadoras tradicionais. Então tu cria uma rede independente, tu consegue chegar em lugares onde tu precisaria de um esforço maior de infraestrutura para chegar. Mesmo que eu tenha uma velocidade extremamente baixa, até porque um sensor não vai transmitir um volume muito grande de dados, né? Vai ser 2 ou 3 dígitos informando a temperatura, a umidade, a luminosidade, pressão, enfim,
a leitura que aquele sensor está fazendo. Hoje as cidades, o país, o mundo já tem sensores bem específicos. A gente já consegue monitorar a qualidade do ar, luminosidade, ruído. Adicionando esse componente da internet das coisas, a gente torna essa coleta mais fácil, mais simples e mais rápida, né? Com baixo consumo energético e de baixo custo e longo alcance. E o conceito de internet das coisas está muito ligado à comunicação sem fio também, que está ligado a esse conceito de ubiquidade. A partir do momento que eu tenho um fio chegando, eu começo a perceber isso. Pela internet das coisas, ela é predominantemente sem fio. Então a gente pode até reaproveitar os dispositivos que já existem, dependendo do tipo de projeto. Os próprios sensores existentes podem se comunicar por meio da internet das coisas para fornecer esses dados. O funcionamento é muito parecido com o celular e até mesmo o Wi-Fi que a gente tem em casa. Tem uma antena que a gente chama de gateway, que ele recebe os sinais desses sensores por uma tecnologia chamada LoRaWAN, que é uma espécie de Wi-Fi. Na nossa casa, o Wi-Fi, eu consigo andar 10, 20, 30 metros, né, com um sinal. Depois, se eu começo a afastar muito, eu começo a ter problema de comunicação. Com o LoRaWAN, eu consigo alcançar quilômetros, dezenas, centenas de quilômetros. O último recorde que eu acompanhei conseguiu transmitir dados de um sensor a mais de 1.300 quilômetros, mas aí numa condição especial. Era um gateway, uma antena que estava em cima de uma montanha, e o sensor estava num balão meteorológico, o dia estava muito bom, baixa umidade, então se conseguiu essa condição excepcional. O que pudesse ser medido, pode ser transmitido, pode ser coletado. O monitoramento corporal, a gente tem um bracelete que utiliza uma outra tecnologia Bluetooth, pode comunicar com o celular, com acelerômetro. Por exemplo, eu poderia ter uma pessoa, se cair um tombo, né, o acelerômetro já vai mexer aqueles dados, vai ver que houve uma queda, já pode estar acionando uma ambulância que vai já verificar os sinais vitais com o bracelete que a pessoa está usando, já comunicar um serviço médico. No contexto da medicina, pode ter o contexto de tráfego, né? Eu poderia estar controlando sinaleiras, por exemplo. Eu posso estar regulando as sinaleiras, né, para abrir e fechar ou dar preferência para, por exemplo, ônibus, né, criar os corredores verdes. No caso dos incidentes ocorridos aí no Rio Grande do Sul, o monitoramento de encostas, o pluviômetro, as estações meteorológicas, né? Questão de umidade do solo, temperatura, umidade, luminosidade, gás carbônico, ozônio. Toda essa leitura de ambiente, de meio ambiente, ela pode ser feita. O que imaginar o que puder ser lido, o que pode ser sensoriado, pode ser coletado esses dados, transmitidos e analisados aí por uma inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, né, de análise de dados. O projeto IoT ele foi previsto para funcionar em 6 cidades a partir de convênios com as prefeituras aqui da região da Serra, né? Caxias do Sul foi a cidade pilota, até por estar mais próxima aqui da sede da UX, mas também tem Bento, tem Flores da Cunha, tem Gramado, Canela e São Francisco de Paula. Em cada cidade vão ser instalados 2 gateways, ou seja, 2 antenas LoRaWAN, que captam os dados desses sensores e de outros que podem estar sendo transmitidos também. E em cada uma dessas cidades, além dessas 2 antenas, tem 3 dispositivos de sensoriamento. Está se procurando, em conjunto com as prefeituras, se colocar esses sensores em diferentes regiões da cidade para poder comparar, né, como é que funciona cada região. Por exemplo, aqui em Caxias nós temos um dispositivo de sensoriamento no bairro São José, no posto de saúde, que aí é uma área mais industrial. Nós temos um na Praça Dante também, que aí pega o coração da cidade, o centro da cidade, onde tem uma maior movimentação de pessoas. E o terceiro sensor está no Mato Sartori, também uma região central, porém é um pulmão do centro da cidade. Regiões com características diferentes para que se possa correlacionar esses dados, ver, né, o que muda de uma região para outra de cada uma das cidades. Os dados que estão sendo coletados, né, tem dados de posicionamento, GPS, tem luminosidade, tem umidade, tem ruído, né, os picos de ruído, temperatura, partículas suspensas e gás carbônico. Então esses dados eles são coletados atualmente a cada 15 minutos, são transmitidos por meio dessa rede LoRaWAN e vão para a nuvem LoRaWAN, uma aplicação que aí armazena esses dados que podem ser visualizados pela população a partir de um site, uma interface web, né, que vai estar acessível e pode trabalhar em cima deles, que eu acho que é o mais interessante, o legado mais importante do projeto, que é qualquer pessoa poder analisar eles. Imagina Caxias do Sul com seus quase 500 mil habitantes,
as pessoas poderem baixar, trabalhar, analisar esses dados e daqui a pouco enxergar algo que nós, num grupo ali do CIT, né, que nós, muito capacitado, porém a gente é limitado em quantidade de pessoas, né, e então pode ser expandido e poderia ser, inclusive, né, aprimorados esses resultados, né. A nossa inteligência a gente vai construindo a partir de interações que a gente vai fazendo, tudo que a gente vai coletando através dos nossos sensores, pegando os nossos sentidos, são dados, né, que conforme a gente vai crescendo, vai trabalhando, a gente vai absorvendo esse conhecimento. Isso vale também para cidades, né? A partir do momento que a gente consegue coletar dados de outras variáveis, né? No caso aqui desse projeto, as variáveis ambientais e climáticas, com esse volume de dados eu consigo obter um maior número de informações e trazer conhecimento para que a cidade fique inteligente, né? As políticas públicas, elas poderem ser mais eficientes, né? Não que as gestões tenham problemas, mas muitas vezes elas não têm dados suficientes para poder tomar a decisão mais assertiva, né, em relação a essas políticas. Então, um dos legados do projeto com certeza vai ser disponibilizar esses dados para se trabalhar em cima disso e ter essas políticas mais assertivas.